Olá pessoal, nessa terceira parte eu vou comentar sobre um relatório bastante importante que é a demonstração do resultado da empresa, onde vai ficar registrado o que a empresa obtém de receita, o que a empresa tem de despesa. Como eu havia apresentado na parte 1 e na parte 2, temos aqui uma empresa que tem investimentos em imobilizado, investimentos em intangível, tem determinado saldo em conta em estoques e que se espera que essa empresa, provavelmente setor comercial, consiga gerar vendas comprando, revendendo estoques, comprando e vendendo mercadorias. E para isso ela tenha realizado investimentos adequados em equipamentos, veículos, instalações que estão aqui na sua conta de imobilizado, que ela tenha realizado bons investimentos adequados em marcas, em sistemas operacionais, em softwares que ajudem essa empresa a realizar vendas. Então, consideremos que essa empresa tenha no seu imobilizado, no seu intangível, os grandes investimentos de longo prazo e tenha como objetivo a geração de vendas, receitas operacionais. Ok? Então, vamos a partir daqui. Na parte de baixo da planilha, eu coloquei o que seriam as contas resumidas de uma demonstração de resultados. Tá? A demonstração de resultados corresponde à demonstração onde são registradas periodicamente as receitas e as despesas, e por diferença, os lucros da empresa. Eu estou fazendo aqui uma projeção em bases anuais, então cada coluna corresponde a um ano. Uma diferença interessante com relação ao balanço patrimonial e à demonstração dos resultados é: o balanço patrimonial é como uma fotografia da situação patrimonial da empresa, e a fotografia é um instantâneo. Então vamos supor que essa coluna registre os relatórios da empresa publicados no final do ano passado. O balanço patrimonial registra os saldos das contas de ativo, passivo e patrimônio líquido no final do ano passado. Já a demonstração dos resultados, ela não corresponde ao instantâneo, mas ao resultado alcançado ao longo de um determinado intervalo de tempo. Então, a demonstração dos resultados vai estar registrando aqui as receitas e despesas da empresa ao longo de um ano integral. Ok? E essa empresa, por exemplo, ela alcançou, hipoteticamente no ano passado, uma receita líquida de vendas de 1.140.000. A linha de baixo registra o chamado custo das mercadorias vendidas. Este valor significa quanto custou tudo que a empresa vendeu de mercadoria no ano passado. Se ela vendeu essas mercadorias pelo faturamento de 1.140.000 e essas mercadorias custaram 855.000, a diferença é a primeira medida de lucro, que é o chamado lucro bruto. O lucro bruto corresponde à receita líquida de vendas menos o custo das mercadorias vendidas. Tá? Não é esse o cálculo que eu estou fazendo aqui nessa célula, mas o lucro bruto consiste sim em receita líquida de vendas menos custos das mercadorias vendidas. Eu poderia fazer esse cálculo aqui à parte só para exemplificar. Isso aqui é o lucro bruto da empresa, 285.000. Ok? Uma empresa mais lucrativa, ela trabalha com um lucro bruto maior em relação à sua receita de vendas. Mas de forma absoluta, essas comparações entre empresas se tornam difíceis. O mais prático é compararmos as chamadas margens de lucro. Então, se essa empresa, por exemplo, alcançou um lucro bruto de 285.000, perante uma receita líquida de vendas de 1.140.000, eu poderia rapidamente calcular uma margem chamada margem de lucro bruta, ou margem bruta, que corresponderia a 285.000 dividido por 1.140.000. Essa empresa teria, vou colocar em percentuais,
teria alcançado então uma margem bruta de 25%. Isso significa que de cada R$ 100 vendidos, 75% ficam no meio do caminho porque correspondem aos custos dos produtos ou mercadorias vendidas. 25% surgem como uma primeira medida de lucro, que é o lucro bruto. Ok? Então, de cada R$ 100 vendidos, 25% ficam como lucro, e esse lucro é o lucro bruto. Esse lucro tem que ser suficiente para dar conta das demais despesas que vão aparecer, senão a empresa tem prejuízo. Abaixo do lucro bruto aparecem as chamadas despesas operacionais, sendo que as despesas operacionais podem ser subdivididas em dois grupos. Um é o das despesas operacionais que são pagáveis, que geram desembolso. É o caso da despesa com salário, despesa com pessoal, despesas com aluguel. Essas despesas, elas são pagas, muitas a prazo, muitas são pagas 15 dias depois, um mês após, tá? Mas mais cedo ou mais tarde essas despesas saem do caixa. E existem aquelas despesas que são meramente contábeis, não saem do caixa. São as despesas de depreciação e amortização. Depreciação e amortização são as duas despesas que registram a perda de valor de ativos de longo prazo que a empresa tem. Que ativos são esses? O imobilizado e o intangível. A perda gradativa de valor do imobilizado é denominada de depreciação e a do intangível é denominada de amortização. Então, por exemplo, se a minha empresa compra um veículo no valor de R$ 100.000 para utilizar nas suas operações, e esse veículo tem uma vida útil de 5 anos, eu posso depreciar esse veículo em R$ 100.000 dividido por 5, ou seja, dá 20 mil por ano. Essa despesa é uma despesa de depreciação, que representa a perda de valor, sob o ponto de vista contábil, do veículo a cada ano. Essa despesa, diferentemente das demais, ela não sai do caixa, ela não gera desembolso. Por que ela então é lançada? Porque ela é aceita do seu ponto de vista fiscal, do seu ponto de vista contábil. Ela está registrando que eu utilizo ativos de longo prazo para gerar as receitas. E elas trazem uma economia de imposto de renda, uma economia fiscal. Ao lançar essas despesas, eu diminuo meu lucro. Ao diminuir o meu lucro, eu diminuo o lucro tributável e, em consequência, diminuo o imposto de renda. E eu tenho uma economia fiscal. Ok? Então, eu tenho aqui as despesas operacionais subdivididas. Primeira parte, está sendo registrado aqui o conjunto de despesas operacionais que gera desembolso. Então, despesas operacionais, exceto despesas de depreciação e amortização. Quando eu subtraio essas despesas operacionais que saem do caixa, quando eu subtraio esse valor do lucro bruto, eu tenho uma medida de lucro bastante importante que é o EBITDA. O EBITDA é uma sigla em inglês que corresponde ao lucro operacional antes de se calcularem as despesas de depreciação e amortização, que são as despesas operacionais que não saem do caixa. Então, o EBITDA corresponde ao lucro bruto menos aquelas despesas operacionais que saem do caixa, que são desembolsáveis. Essa medida do EBITDA, então, ela é muito importante porque ela representa, de certa forma, de que modo ou até que ponto as operações da empresa geram vendas e geram aumento do caixa. Então, o EBITDA é uma boa estimativa preliminar da capacidade da empresa em gerar caixa nas suas operações. Tá? Da mesma forma como eu calculei a margem bruta, eu posso calcular uma margem chamada margem EBITDA, dividindo o lucro EBITDA, pela receita líquida de vendas. Eu tenho aqui uma margem EBITDA de 14%. Depois de calcular o EBITDA, eu subtraio aquelas despesas operacionais que não saem do caixa, despesas de depreciação e amortização, DIA. Ao subtrair essas despesas, eu chego ao chamado lucro operacional ou lucro antes dos juros do imposto de renda, a sigla é LAGIR.
Então, subtraindo do EBITDA as despesas de depreciação e amortização, eu chego ao lucro operacional ou LAGIR. Okay? Uma empresa que tem um bom desempenho operacional, ela gera um bom lucro operacional. Se a sua razão social é comprar e vender mercadorias, que ela seja eficiente nessas operações. Significa que ela operacionalmente tem que ser lucrativa. Ok? E da mesma forma, eu posso comparar empresas com base na sua margem operacional. E a margem operacional dessa empresa é o lucro operacional, ou LAGIR, dividido pela receita líquida de vendas. Pouco mais de 11% seria a margem operacional dessa empresa, 11,6%. Ok? Então, nessas primeiras linhas, aparecem os resultados operacionais da empresa, geração de vendas e comparação das vendas com as despesas operacionais. Essa empresa aqui, simbolicamente, tem um lucro operacional positivo, alcançou lucro operacional positivo no ano anterior. Tá? Bom, imediatamente abaixo eu registro uma conta particular que é chamado resultado de equivalência patrimonial. Esse resultado de equivalência patrimonial é decorrente de a empresa que eu estou aqui avaliando, ela tem investimentos em uma outra empresa ou em outras empresas classificadas como coligadas. Tá? Então imagine o seguinte, a empresa que eu estou avaliando, que eu vou chamar de empresa A, tem investimentos em empresas coligadas totalizados em 100 mil unidades monetárias, não sei qual é a moeda. E supostamente a empresa coligada tem um patrimônio líquido totalizado em 500 mil. Então, o dinheiro do sócio, o dinheiro líquido do sócio da empresa coligada é de 500 mil. Desses 500 mil, 100 mil são decorrentes do investimento realizado pela empresa A. Então, aqui a parte eu estou dizendo, estou registrando que a empresa A tem uma participação de 20% no capital da coligada. Ok? Vamos supor que essa empresa coligada tenha alcançado no ano um lucro líquido de 20 mil. Esse lucro líquido poderia ser tratado da seguinte forma: 20% dele seriam pertinentes à empresa A. Esta fatia, 20% do lucro líquido da empresa coligada, é denominada de resultado de equivalência patrimonial. É como se eu pudesse dizer que a empresa A ela pode ser lucrativa pelas suas operações e também pode ser lucrativa ao investir em outras empresas lucrativas. Se a empresa lucrativa, se a empresa coligada está sendo lucrativa, esse lucro se reflete na empresa A, mediante este chamado resultado de equivalência patrimonial. Ok? Então, nessa demonstração de resultados, eu tenho uma linha reservada para o chamado resultado de equivalência patrimonial. E no ano realizado, no ano imediatamente anterior, eu não tenho nenhum resultado de equivalência patrimonial. Ou seja, a empresa coligada não teria tido lucro zero. Ok? Mas este valor pode se alterar. Isso significa que uma empresa pode ter resultado em função das suas operações, resultado em função dos seus investimentos em empresas coligadas ou controladas. Bom, se eu tenho esse resultado de equivalência patrimonial, eu devo então recalcular o chamado LAGIR. O LAGIR é o lucro antes dos juros e do imposto de renda. Então, eu vou retirar a sigla LAGIR acima, ou deixar apenas a expressão lucro operacional, e agora vou chegar ao LAGIR, diminuindo, subtraindo do lucro operacional o resultado de equivalência patrimonial. Neste caso, para o ano realizado, terá o mesmo valor. Ok? Se eu não tivesse essa linha de resultado de equivalência patrimonial, o lucro operacional corresponderia ao LAGIR. Bom, o que falta registrar? Os componentes financeiros, as despesas financeiras e as receitas financeiras eventuais. Eu tenho aqui duas linhas associadas aos aspectos financeiros, receitas financeiras e despesas financeiras. De onde vêm essas receitas financeiras? Bom,
Voltando ao ativo circulante da empresa, ela tem um saldo de disponível de 100 mil unidades monetárias. Esse disponível pode, em grande parte, corresponder a aplicações financeiras de alta liquidez, um dinheiro que é disponível para a empresa pagar suas obrigações, mas que não obrigatoriamente fica parado. O recomendável é que gere pelo menos uma remuneração, uma receita de juros, tá? E essa receita de juros ou receita financeira aumenta o lucro da empresa. Eis que estou registrando logo abaixo do lucro antes dos juros do imposto de renda ou da GIR, ou o valor da receita financeira que a empresa alcançou no ano realizado. Ok? Então, essa receita financeira é a receita de juros decorrente das aplicações financeiras de curto prazo que a empresa faz e cujo saldo está no disponível. Okay? Nem todo disponível se transforma em receita financeira. Uma parte pode ficar em conta bancária sem aplicação financeira, uma parte pode ficar em dinheiro em espécie. Ok? Mas além da receita financeira, a empresa tem despesas financeiras. E essas despesas financeiras são decorrentes de a empresa ter dívidas denominadas de empréstimos. E como eu havia comentado na parte anterior, esses empréstimos correspondem àquele capital que a empresa obteve e que se traduz periodicamente em uma despesa denominada de juros ou despesa financeira. Então, é aquele dinheiro que entra na empresa, mas que exige como contrapartida uma remuneração denominada de juros. Ok? E essa empresa aqui, hipoteticamente, teve no ano anterior, no ano realizado, uma despesa financeira, uma despesa de juros de 54 mil. Quando a partir do LAGIR eu adiciono as receitas financeiras e subtraio as despesas financeiras, eu chego ao lucro antes do imposto de renda. Sai o J que vem de juros. O lucro antes do imposto de renda pode ser tratado também sob a denominação de lucro tributável. Estou fazendo aqui uma abordagem simplificada. O lucro tributável. Significa que eu tenho agora que calcular a despesa tributária, a despesa sobre a renda. E lucro é renda. E vamos supor que essa empresa, ela apure o seu imposto de renda e contribuição social sobre o lucro a alíquota de 34%. Então, são duas tributações que incidem sobre a renda da empresa. O imposto de renda e contribuição social sobre o lucro. Tá? A tributação das grandes empresas não fica longe dessa alíquota de 34%. Resolvi aproveitar essa alíquota para a nossa exemplificação. Então, sobre o lucro tributável de 84.100, eu apliquei a alíquota de 34%. Com isso, cheguei ao imposto de renda e contribuição social de 28.594. O lucro líquido, por sua vez, é o lucro tributável subtraído do imposto sobre a renda. Então, o lucro líquido é calculado após imposto sobre a renda. E a empresa tem um lucro líquido positivo aqui de 55.506. Ok? Finalmente, a empresa registra numa linha que não é obrigatoriamente pertinente à demonstração de resultados, uma linha denominada dividendos. Os dividendos correspondem à remuneração dos donos, à remuneração dos sócios, simplesmente por terem investido na empresa, mesmo que não trabalhem nessa empresa. Okay? Então, os dividendos correspondem à remuneração do capital dos sócios. Voltando ao balanço patrimonial, eu tenho duas grandes fontes de financiamento da empresa. Os empréstimos que são remunerados a juros e que diminuem o imposto de renda. O dinheiro dos sócios, que está representado aqui pelo capital social e que deve gerar uma remuneração periódica dos sócios, que pode ser chamado de participação nos lucros ou simplesmente dividendos. Ok? E se a empresa tem determinado lucro e não distribui integralmente esse lucro, o excedente fica reservado na empresa, aumentando a chamada reserva de lucros. Então, essa reserva de lucros da empresa, ela corresponde ao histórico da empresa em termos de lucros líquidos menos os valores que foram distribuídos sob a forma de dividendos. Ok? Então, considerem que o lucro líquido aumenta a reserva de lucros. E a distribuição de dividendos diminui essa reserva de lucros. Ok? Então,
a demonstração de resultados, a geração de receita e despesa impacta no balanço patrimonial, impactando no patrimônio líquido, mais especificamente na reserva de lucros, ok? Faltou apenas eu continuar a fazer alguns cálculos de margem de lucro, culminando com a margem líquida. A empresa teve um lucro líquido de 55.506, então ela teve no ano realizado uma margem líquida de 55.506 dividido pela receita líquida de vendas. Uma margem líquida perto de 5%. 4,9%. Ok? Então, observe uma margem bruta de 25%, se transformando em uma margem EBITDA de 14%, uma margem operacional de 11,6%, culminando com uma margem líquida de 4,9%. Como nós vamos ver nas próximas partes, uma empresa, em primeiro lugar, tem que ser lucrativa, suas operações têm que ser lucrativas. Mas, além disso, o lucro líquido tem que ser positivo e não para por aí. Existem outras exigências de longo prazo para que uma empresa possa ser considerada financeiramente de sucesso. Ok? Um abraço.